Meu namorado comentou na frente dos meus amigos que eu era chata durante a festa de aniversário. O primeiro som que lembro daquela noite não foi o riso, nem a música, nem o estourar das rolhas de champanhe. Foi o som de um copo se quebrando no chão, seguido do silêncio sufocante que tomou conta da sala. Eu ainda tinha o gosto doce do bolo de aniversário na boca quando ouvi a frase que rasgou minha pele como lâmina. Ela é insuportável, chata até quando respira. Todos riram nervosamente. Alguns disfarçaram com goles apressados de bebida, outros olharam para mim como quem assiste a um acidente em câmera lenta. Eu estava parada com o prato de bolo tremendo nas mãos, tentando não chorar. Era o meu aniversário, a minha festa, o meu momento, e ele tinha decidido me expor, me humilhar diante de todos. O contraste doeu ainda mais porque horas antes, eu havia me lembrado da minha mãe cantando parabéns comigo quando eu era criança, com uma fatia de bolo simples e velas tortas que custou o que ela podia pagar. Naquele tempo, até o menor gesto era carinho. Agora, na vida adulta, o homem que eu amava transformava minha alegria em espetáculo de vergonha. No começo do namoro, ele parecia outra pessoa. Me trazia flores, escrevia bilhetes e ficava acordado até tarde só para ouvir minhas histórias banais sobre o trabalho. Pequenos gestos que me faziam acreditar que finalmente tinha encontrado alguém que me enxergava. Mas, aos poucos, o doce se transformou em ácido. Primeiro foram as piadas inofensivas sobre minha risada alta, depois os olhares de desprezo quando eu me emocionava demais com filmes. A cada mês, a crueldade dele ganhava mais espaço. Começou a controlar minha roupa, a escolher quem eu podia ou não ver, e a rir das minhas inseguranças. Eu me dizia que era só o jeito dele, mas dentro de mim sentia a corda apertando. E na festa, quando todos meus amigos me viram sendo tratada como piada, percebi que aquela humilhação não era acidente, era escolha. O ponto sem volta veio rápido. Quando os risos morreram e eu tentei confrontá-lo, ele me puxou pelo braço com tanta força que quase caí sobre a mesa. Houve um grito, alguém tentou intervir, e na confusão um copo foi arremessado. O vidro se estilhaçou no rosto de uma amiga minha, cortando sua pele. O sangue escorrendo misturado ao bolo, e a bebida no chão transformou a festa em cena de crime. O meu aniversário virou uma lembrança marcada por sirenes. Ele foi levado pela polícia naquela noite. As testemunhas confirmaram as agressões verbais, os empurrões, a violência. O bairro inteiro comentou. As vizinhas que antes me olhavam com admiração cochichavam pelos cantos. E minha família se dividia entre o alívio de vê-lo preso e a vergonha de ter convivido tanto tempo com alguém assim. Nos dias seguintes, minha casa ficou mergulhada em um silêncio incômodo. Eu não tinha mais as discussões, os olhares frios, nem os telefonemas dele cheios de acusações. Mas o vazio pesava. Era como se eu tivesse me acostumado ao veneno e agora não soubesse mais viver sem o gosto amargo. Foi nesse silêncio que vieram as revelações. Minha tia me contou que ele já tinha histórico de violência em relacionamentos anteriores, que havia até registros de boletins contra ele. Ninguém nunca me contou antes. O mal sempre esteve ali, disfarçado nos sorrisos que eu queria acreditar serem sinceros. E então começaram as cartas. Escondidas entre as correspondências, vinham envelopes com a caligrafia dele. Frases de arrependimento, desculpas esfarrapadas, promessas de mudança. No começo, rasguei todas sem ler. Mas quando chegaram as mensagens no celular, as indiretas nas redes sociais, percebi que ele não desistiria fácil. O que me destruiu de verdade não foi a raiva, mas o primeiro gesto que pareceu sincero. Ele recusou um acordo judicial que poderia diminuir sua pena porque isso faria minha amiga ferida perder a indenização. Pela primeira vez, eu vi algo que parecia um sacrifício real. Foi como se uma fresta se abrisse no muro de ódio que eu havia erguido contra ele. Com o tempo, e com toda a vigilância da família, permiti um contato distante. Ele já não era mais o homem que dominava meus dias, mas uma presença controlada, limitada, observada. As visitas eram frias, os diálogos supervisionados, mas havia uma estranha sensação de que, de algum modo, ele estava tentando se reintegrar. Minha família também mudou. A sala que antes era palco de brigas virou espaço de conversas tranquilas, onde a gente redescobriu o prazer de estar juntos sem medo de explosões. Mas em cada risada havia sempre a sombra de um passado que não se apaga. Ontem, quando recebi mais uma carta dele, o papel estava manchado, não sei se de lágrimas ou sangue. As palavras eram diferentes desta vez. Não havia pedidos de desculpa, nem juras de amor. Apenas uma frase curta, enigmática, que me tirou o sono. Você ainda não sabe de tudo. E eu sinto, no fundo, que essa história está longe de acabar. A carta com a frase, você ainda não sabe de tudo, ficou na minha mesa por dias. Eu não conseguia jogar fora, mas também não tinha coragem de ler de novo. Era como se o papel pulsasse, como se aquelas palavras fossem um veneno lento que escorria pela minha casa, contaminando cada pensamento meu. O silêncio dele tinha sido suportável, mas aquela promessa de revelação, aquilo era tortura.
Naquela semana, meu corpo reagiu como se estivesse preso novamente à rotina antiga. Eu acordava no meio da madrugada assustada, ouvindo o eco da voz dele me chamando de chata. Só que agora, em meus pesadelos, a humilhação não era pública, era secreta, escondida, com pessoas me observando atrás das paredes da casa. Acordava suando frio, sentindo que havia algo errado em cada canto do quarto. Eu tentei ignorar, tentei me convencer de que era só uma manipulação, mais uma armadilha. Mas quando encontrei a segunda carta, escondida dentro do jornal que meu pai comprava todas as manhãs, percebi que havia algo diferente. Ele não podia ter acesso àquele jornal de dentro da prisão. Como então o envelope foi parar ali? A nova carta era mais longa. Ele descrevia detalhes da minha infância que eu nunca havia contado a ninguém. Lugares que só minha família conhecia, palavras que minha mãe dizia para me acalmar quando eu tinha medo do escuro, frases que pertenciam a um passado íntimo, guardado. Quando terminei de ler, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o papel. Corri para minha mãe e mostrei a carta. Ela empalideceu, sentou-se devagar e não respondeu nada por alguns minutos. Até que finalmente confessou. Ela conhecia a família dele desde muito antes de eu nascer. E havia um segredo. Meu namorado, agora ex-preso, humilhado publicamente, tinha crescido perto da nossa rua. Quando criança, ele costumava brincar no quintal da minha avó. Eu nunca percebi. Eu nunca liguei os pontos. As lembranças voltaram em flashes. Um menino que às vezes aparecia, olhando pela grade, quando eu corria com minhas bonecas. Eu não sabia o nome dele na época. E minha mãe, tentando evitar confusão, nunca contou. Ele sempre foi perturbado, ela disse, com lágrimas nos olhos. Mas eu nunca pensei que isso pudesse te alcançar depois de tantos anos. O chão se abriu sob mim. Eu não tinha apenas me apaixonado por um estranho perigoso. Eu tinha me envolvido com alguém que de algum jeito, já estava conectado à minha história, como uma sombra silenciosa. Depois dessa revelação, tudo começou a desmoronar. No bairro, surgiram rumores de que ele nunca tinha deixado de me vigiar. Gente dizia que o viam parado perto da minha rua antes mesmo de começarmos a namorar. Uma vizinha jurou que ele aparecia no mercado só para espiar de longe. As fofocas cresceram, e logo eu não sabia mais o que era verdade e o que era invenção. A terceira carta chegou 2 semanas depois. Dessa vez, não veio escondida em correspondência, mas entregue diretamente por um desconhecido que bateu a porta e sumiu logo em seguida. O envelope tinha apenas uma folha com 4 palavras. Pergunte sobre seu pai. O impacto foi devastador. Eu sempre achei que meu pai tinha sido apenas um homem distante, alguém que abandonou minha mãe quando eu era pequena. Nunca investiguei, nunca quis saber mais. Mas aquelas palavras reabriram uma ferida que eu nem sabia que ainda estava ali. Tentei confrontar minha mãe de novo, mas ela chorou e disse apenas, não mexe com isso agora. Quanto mais ela pedia silêncio, mais a suspeita crescia dentro de mim. Foi aí que percebi, o segredo não era só sobre ele, era sobre mim também. Na noite seguinte, fui até a prisão. Era a primeira vez que eu o via desde o julgamento. Ele estava mais magro, os olhos fundos, mas ainda com aquele sorriso que me dava arrepios. Quando me sentei diante dele, a primeira coisa que disse foi, o que você sabe sobre o meu pai? Ele riu. Um riso baixo, cansado, como quem esperava por aquele momento. Finalmente, você está começando a entender, respondeu. Seu pai não foi embora por acaso. Ele tinha dívidas. Dívidas com gente perigosa. Gente que me criou. Meu coração acelerou. Eu quis gritar, mas fiquei paralisada. Ele continuou. Eu cresci ouvindo falar de você, mesmo antes de te conhecer. Cresci ouvindo histórias de como sua família devia. Eu sabia que um dia nossos caminhos iam se cruzar. Eu só precisei esperar. As palavras dele caíram como lâminas. Minha vida inteira parecia agora uma armadilha construída muito antes do meu nascimento. Eu não sabia se ele falava a verdade ou se era apenas mais uma manipulação cruel. Mas havia algo em sua voz, algo na convicção dele, que me fez acreditar. Saí da prisão atordoada, sem conseguir respirar direito. Minha mãe tentou me abraçar quando cheguei em casa, mas eu a afastei. Pela primeira vez, senti raiva dela também. Raiva por nunca ter me contado, por ter escondido tudo, por ter me deixado cair direto nos braços de alguém que já tinha um laço sombrio com a nossa família. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, recebi a 4ª carta. Não havia envelope, não havia selo. Estava simplesmente embaixo da porta da sala, como se alguém tivesse entrado sem ser visto. No papel, apenas uma frase. Se eu não posso estar aí dentro, alguém vai estar. Naquela noite, ouvi passos no quintal. Naquela noite, a frase da carta não saía da minha cabeça. Se eu não posso estar aí dentro, alguém vai estar. Eu lia e relia aquelas palavras e sentia como se elas ardessem na minha pele. Fui deitar tarde, mas o sono não veio. O silêncio da casa parecia mais pesado que o normal. E então vieram os passos. Primeiro, pensei que fosse coisa da minha mente cansada. Um rangido leve, como se alguém tivesse pisado nas folhas secas perto do portão.
mas depois ouvi de novo, pausado, ritmado, como se alguém andasse deliberadamente, sabendo que eu estava escutando. Corri até a janela e olhei para fora. O quintal estava mergulhado na escuridão. O poste da rua piscava de vez em quando, lançando sombras que dançavam pelo muro. Eu não vi ninguém, mas o barulho não parava. Chamei minha mãe, que acordou assustada. Juntas, fomos até a cozinha e acendemos a luz. O quintal parecia vazio, mas havia marcas de pegadas na terra úmida, bem perto da porta dos fundos. Minha mãe ligou para a polícia, mas quando chegaram, já não havia nada para ver além das marcas. Um policial apenas disse que provavelmente era algum curioso ou ladrão comum, mas eu sabia que não era. A ameaça da carta se cumpria diante dos meus olhos. Na manhã seguinte, quando fui abrir a caixa de correio, havia outro envelope. Nele, uma fotografia impressa. Era eu, dormindo na minha cama. A foto tinha sido tirada de fora da janela, pela persiana entreaberta. Meu coração quase parou. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a foto cair no chão. A imagem provava que alguém tinha estado ali me observando enquanto eu sonhava. Corri até minha mãe de novo. Ela tentou disfarçar o pânico, mas percebi que estava tão assustada quanto eu. Foi nesse momento que decidi que precisava saber a verdade. Tudo. Sobre meu pai, sobre ele, sobre o passado. Não dava mais para viver entre pedaços de segredos. Voltei à prisão. Dessa vez, não quis rodeios. Me sentei diante dele e mostrei a fotografia. Ele sorriu, como se estivesse diante de uma obra-prima. Você entende agora? Perguntou. Eu nunca precisei sair daqui para estar perto de você. Senti um frio subir pela espinha. Quem tirou essa foto? Perguntei, quase sem voz. Ele se inclinou para a frente, aproximando o rosto do vidro que nos separava. Você não confia na sua própria família, não é? Disse em tom baixo. Talvez devesse. Ou talvez não. Aquilo foi mais cruel do que qualquer humilhação anterior. Ele não respondeu nada diretamente, mas deixou a insinuação pairar no ar. Havia alguém do lado de fora, talvez alguém próximo, colaborando com ele. Passei os dias seguintes em alerta constante. Dormia mal, trancava todas as portas, verificava as janelas 3 vezes antes de deitar. Mesmo assim, a sensação de ser observada não passava. E então, outra carta chegou. Diferente das outras, essa não estava na caixa nem debaixo da porta. Estava sobre o travesseiro da minha cama. Não havia como alguém ter colocado aquilo ali sem entrar em casa. A frase escrita era curta, mas devastadora. Pergunte à sua mãe sobre a noite em que ele sumiu. Dei a carta para minha mãe imediatamente. Ela chorou tanto que eu pensei que fosse desmaiar. Depois de muito silêncio, contou algo que eu nunca imaginei. Meu pai não tinha apenas ido embora. Ele desapareceu. Saiu de casa numa noite para resolver um problema e nunca mais voltou. Minha mãe nunca falou sobre isso porque sempre temeu o pior. E então veio o choque final. A última pessoa que esteve com seu pai foi ele. Disse, com a voz trêmula. Eles se encontraram antes daquela noite. Minha visão escureceu. A conexão entre meu namorado e meu pai não era coincidência. Ele sabia muito mais. Talvez até estivesse envolvido no desaparecimento. No mesmo dia, fui chamada na delegacia. O policial responsável pelo caso me disse que havia algo estranho. Nas últimas semanas, pessoas desconhecidas tinham pedido acesso ao processo antigo sobre meu pai. Documentos que estavam arquivados há décadas foram consultados por alguém que usava nomes falsos. O policial desconfiava que havia uma rede ajudando meu ex, mesmo de dentro da prisão. E foi nessa noite que tudo explodiu de vez. Acordei com o som de vidro quebrando. Corri para a sala e vi a janela estilhaçada. No chão, um tijolo envolto em mais uma carta. Peguei com as mãos tremendo. Estava escrito: você não pode escapar do que começou antes mesmo de nascer. Do lado de fora, ouvi passos correndo, alguém fugindo pela rua. Corri até a porta, mas quando abri, só vi o escuro. Minha mãe me puxou de volta, desesperada, e trancou a porta. Mas eu já sabia, não adiantava mais trancar nada. Eles, ou ele, ou quem quer que estivesse envolvido, estavam decididos a me cercar até o fim. O que mais me atormentava não era só o medo, era a dúvida. Quem estava ajudando? Seria alguém da minha família? Um vizinho? Um amigo que eu ainda acreditava ser confiável? A cada rosto que eu via, eu me perguntava: é ele? Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na sala, com a carta nas mãos, enquanto minha mãe chorava baixinho no quarto. O vento entrava pelo vidro quebrado, trazendo o frio da madrugada. E pela primeira vez, senti que estava realmente sozinha. Quando o sol nasceu, tomei uma decisão. Eu precisava descobrir a verdade por conta própria. A polícia não acreditava totalmente em mim. Minha mãe escondia coisas. E ele, da prisão, continuava a mover as peças como se fosse um jogo. Mas antes que eu pudesse planejar algo, mais uma surpresa me atingiu. Recebi uma ligação de número desconhecido. Quando atendi, não houve voz, apenas respiração pesada do outro lado da linha. Depois, uma risada que gelou meu sangue.
E então, a mesma voz que já tinha me chamado de chata na frente de todos, agora sussurrou baixinho. Ele não está morto. A ligação caiu. E naquele instante, percebi que talvez meu pai ainda estivesse vivo. A risada que ouvi naquela ligação ecoou dentro de mim como um feitiço. Quando a voz disse que meu pai não estava morto, meu corpo inteiro se arrepiou. Eu deveria ter sentido alívio, esperança, mas não. O que senti foi medo. Se ele estava vivo, onde estava todo esse tempo? E principalmente, por que ninguém nunca me contou? Permaneci imóvel, segurando o celular contra o ouvido mesmo depois que a ligação caiu. O bip contínuo da linha morta parecia zombar de mim. Minha mãe entrou correndo no quarto, perguntando quem era, mas eu não consegui responder. Eu apenas sussurrei. Disseram que o papai está vivo. Ela empalideceu como nunca antes. Sua mão tremeu tanto que o copo que segurava caiu no chão e se espatifou. Ela não disse nada, não negou, não afirmou, apenas chorou. E naquele silêncio eu soube, havia verdade naquela ligação. Passei o dia seguinte em um estado de torpor, entre flashes de lembranças da infância e perguntas sem respostas. Me lembrei de noites em que minha mãe falava baixinho ao telefone, achando que eu estava dormindo. Me lembrei de cartas antigas guardadas em uma caixa que ela nunca deixou eu abrir, e pela primeira vez me perguntei, será que ela sabia onde ele estava esse tempo todo? As cartas do meu ex voltaram a me assombrar. Cada frase parecia ter sido escrita com antecedência, como se ele já soubesse que eu chegaria nesse ponto da história. O que ele queria de mim? Que eu desenterrasse esse passado? Ou que eu me destruísse tentando? 2 dias depois, outra carta apareceu. Dessa vez, colocada dentro da minha bolsa, que eu havia deixado na sala. Isso significava que alguém tinha entrado em casa novamente. No papel, apenas. Ele precisa de você. Vá até o galpão perto da estrada velha. O galpão. Só de ler aquelas palavras, senti o estômago embrulhar. Eu conhecia aquele lugar. Fica nos arredores da cidade, abandonado há anos, usado por viciados e gente que queria se esconder. Quando criança, passava de carro com minha mãe e ela sempre me dizia para nunca chegar perto. Mostrei a carta para ela. Pela primeira vez, ela não tentou disfarçar. Disse apenas, se for até lá, pode não voltar. Mas eu já estava decidida. Se havia a menor chance de meu pai estar vivo, eu precisava saber. Na noite seguinte fui. Não levei minha mãe, nem contei a ninguém. Peguei o ônibus até a estrada e caminhei os últimos metros sozinha. O galpão era ainda mais assustador do que eu lembrava. Janelas quebradas, telhado caindo aos pedaços, cheiro de mofo e ferrugem. Entrei devagar, a lanterna do celular iluminando o caminho. O som dos meus passos ecoava pelo espaço vazio. Eu estava quase desistindo, convencida de que era só mais uma armadilha, quando ouvi uma tosse fraca. Corri até o fundo, e lá estava um homem, sentado contra a parede, as mãos amarradas, a barba longa e o corpo magro demais. Meu coração parou. Era ele. Meu pai. Caí de joelhos diante dele, lágrimas escorrendo sem que eu conseguisse controlar. Ele abriu os olhos devagar, me encarou e sussurrou. Eu sabia que você viria. Minhas mãos tremiam quando tentei desatar as cordas. Ele estava fraco, mas vivo. Meu pai estava ali. Mas antes que eu pudesse libertá-lo, ouvi um barulho atrás de mim. Um estalo seco, como madeira quebrando. Gerei a lanterna e vi uma sombra se mover. Passos pesados ecoaram pelo galpão. Não era um, eram vários. Alguém tinha me seguido. Meu pai tentou falar, mas tossiu sangue. Ainda assim, conseguiu murmurar algo que me gelou. O não confie em ninguém. Antes que eu entendesse, alguém bateu na parede, e as luzes do galpão se acenderam de repente. Eu fui cegada pelo clarão. Quando meus olhos se acostumaram, vi 3 homens. Rostos cobertos, vozes abafadas. Um deles segurava uma faca, outro, uma corrente. Eu me levantei de um salto, mas não tinha para onde correr. O portão de ferro atrás deles estava trancado. O homem da corrente falou. Ele já não serve. Mas você é a peça que falta. Senti o chão girar. Meu pai, ainda amarrado, gritava com o pouco de força que tinha. Corram daqui. Ela não pertence a vocês. Os homens se aproximaram. E então, como se fosse ensaiado, um celular tocou. O som ecoou pelo galpão. Um dos mascarados atendeu e ficou em silêncio, apenas ouvindo. Depois, entregou o telefone a mim. Ele quer falar com você. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, a voz dele. A voz que um dia disse que me amava, a mesma que me humilhou na frente de todos. Agora você entende? Disse ele, calmo. Tudo isso começou antes de nós. Seu pai fez escolhas. E agora é a sua vez. Meu coração quase saiu pela boca. E o que você fez com ele? Gritei. O porquê ele está aqui? Ele riu, aquele riso baixo que eu odiava. Porque a dívida nunca foi paga. E a única moeda que resta é você. O telefone caiu da minha mão. Os homens começaram a se aproximar. Meu pai tentava se soltar, gritando para eu fugir, mas eu estava paralisada. Foi então que uma sirene soou ao longe.
Alguém tinha chamado a polícia. Os homens se entreolharam e correram, desaparecendo pela porta lateral. Eu corri até meu pai, mas quando finalmente consegui cortar as cordas, percebi que ele já não respirava. Minha mente entrou em choque. Eu não sabia se ele tinha morrido pela fraqueza, pela tortura, ou se simplesmente me esperou para poder partir. Quando os policiais chegaram, encontraram apenas eu, ajoelhada ao lado do corpo dele. Eu tentava explicar, mas tudo parecia um delírio. Homens mascarados, telefonemas de dentro da prisão, segredos de décadas. Eles me olhavam como se eu fosse louca. Na delegacia me interrogaram por horas. Perguntaram se eu tinha certeza de que aqueles homens existiam. Perguntaram se não era só minha imaginação, algum trauma mal resolvido. Eu só conseguia repetir. Ele estava vivo. Eu o vi. Mas oficialmente o relatório dizia outra coisa, que um indigente foi encontrado morto em um galpão abandonado. Eles se recusaram a registrar que era meu pai. Quando voltei para casa, minha mãe me esperava na sala. Ela já sabia. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela disse: seu pai não era o homem que você pensa. Ele não desapareceu. Ele fugiu. E agora, eles vão atrás de você. Minha cabeça rodou. Minha mãe sabia de tudo. Talvez até tivesse colaborado com o silêncio dele. E naquela noite, enquanto tentava processar tudo, encontrei mais uma carta debaixo do travesseiro. A caligrafia inconfundível. Apenas 4 palavras. Agora é só você. Senti que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A carta debaixo do meu travesseiro me deixou em estado de choque. Agora é só você. A caligrafia era dele. Eu já não sabia mais como aquelas cartas chegavam até mim. Dentro de casa, sob meus olhos, enquanto eu dormia. Isso significava apenas uma coisa: alguém próximo estava colaborando. Alguém entrava e saía como se tivesse a chave da minha vida. Passei a noite em claro, sentada no chão do quarto, encarando a carta como se fosse uma arma. Minha mãe bateu na porta algumas vezes, perguntando se eu estava bem, mas eu não tinha coragem de encarar o rosto dela. Cada palavra dela, cada gesto, parecia carregado de segredos. Quando finalmente o dia clareou, percebi que não podia mais viver apenas reagindo. Se eu ficasse parada, eles me esmagariam. Precisava agir, mesmo que isso significasse mergulhar ainda mais fundo nesse poço. Comecei vasculhando a casa. Queria provas. Fui até o quarto da minha mãe, abri gavetas, caixas, álbuns antigos. Foi no fundo do guarda-roupa que encontrei uma pasta amarelada, cheia de papéis velhos. Entre recibos e documentos esquecidos, havia cartas. Não eram de amor nem de negócios. Eram avisos. Ameaças antigas, assinadas com as mesmas iniciais do grupo que agora me perseguia. Uma carta em especial me paralisou. Datada de 20 anos atrás, dizia: se a dívida não for paga, o sangue dela vai servir. A dela era eu. Desde criança eu já era moeda de troca. Meu pai fugira, mas nunca me livrou da dívida. Ele apenas a empurrou para mim. Fechei a pasta, com lágrimas caindo no rosto. Quando saí do quarto, minha mãe estava parada na porta, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva, nem medo. Era resignação. E agora você sabe, ela disse. Eu tentei te proteger, mas nunca foi suficiente. Senti vontade de gritar, de acusá-la, mas fiquei sem forças. Apenas perguntei: o que eles querem de mim? Ela hesitou, respirou fundo e respondeu: querem você, como sempre quiseram. Essa frase me atravessou como faca. Eu era o prêmio, a punição, a herança maldita. Naquela mesma noite, enquanto tentava entender tudo, recebi uma ligação. Era um número restrito. Atendi com a voz embargada, e a resposta foi o som que mais temia, a respiração dele. Já chega de cartas, disse. Agora vamos brincar de verdade. Antes que eu pudesse desligar, um som metálico ecoou pelo telefone, como se fosse uma porta de ferro se abrindo. Em seguida, gritos abafados. Não eram gritos de dor, eram cânticos, como um coro distante. Palavras que eu não entendia, mas que me causaram calafrios. E então, a voz dele de novo. Você já pertence a nós, desde antes de nascer. A ligação caiu. Naquela madrugada, ouvi barulhos do lado de fora. Mas não eram passos desta vez. Eram vozes. Várias. Murmúrios em uníssono, como uma reza macabra. Abri a cortina devagar e vi silhuetas paradas na frente da casa, imóveis como estátuas. Não sei quanto tempo ficaram lá, mas quando o sol começou a nascer, haviam desaparecido. No portão, havia apenas um símbolo desenhado com carvão, um círculo cortado por 3 linhas. Mostrei à polícia, mas eles riram, dizendo que devia ser brincadeira de adolescentes. Para mim, era a prova de que o cerco estava se fechando. Passei os dias seguintes quase sem comer, sem dormir, até que outra carta chegou, desta vez entregue em minhas próprias mãos por uma mulher que nunca tinha visto. Ela me parou na rua, sorriu friamente e colocou o envelope dentro do bolso da minha blusa antes de sumir entre as pessoas. No papel estava escrito: prepare-se, o ritual está próximo. Meu corpo congelou.
Eu não sabia o que significava, mas sabia que não era metáfora. Eles estavam me preparando para algo real, concreto. Um sacrifício, talvez. Uma cerimônia que me envolveria, queira eu ou não. Corri para minha mãe com a carta, mas dessa vez ela não chorou. Ela apenas disse: foi para isso que escondi a verdade. Eles nunca param. Nunca. A raiva cresceu dentro de mim como um incêndio. Gritei, joguei as coisas no chão, exigi respostas. Minha mãe apenas repetia que não havia como escapar. Foi nesse momento que percebi que estava sozinha. Eu não podia confiar em ninguém. Na noite seguinte, a prova final chegou. Bateram na porta. Quando abri, não havia ninguém. Apenas uma caixa no chão. Dentro dela, havia uma máscara preta simples, de tecido grosso. E um bilhete curto. Vista quando for chamada. Eu deixei a caixa cair, tremendo. Minha mãe apareceu, olhou para a máscara e empalideceu. Não disse uma palavra, apenas saiu correndo para o quarto e trancou a porta. Horas depois, enquanto eu tentava entender o que fazer, recebi outra ligação. Era ele. Coloque a máscara. É hora de ver o que realmente significa fazer parte da família. Antes que eu pudesse responder, ouvi um barulho no fundo da casa. Corri até lá e vi a porta dos fundos aberta. O vento frio da madrugada entrava e no chão, pegadas de botas seguiam até o quintal. Saí correndo, gritando, mas não havia ninguém. Apenas silêncio. E no portão, outra carta, presa com fita adesiva. Dessa vez, uma frase que me tirou o ar. Você vai substituir o seu pai. Senti as pernas falharem. Eu era o próximo capítulo de uma dívida que nunca terminou. Naquela noite, não dormi. Sentei no chão da sala, com a máscara no colo e as cartas espalhadas ao meu redor. Cada palavra, cada símbolo, parecia me empurrar para um destino que eu não queria, mas não podia evitar. E então, às 3 da manhã, ouvi de novo os passos no quintal. Lentamente, alguém começou a bater na janela. Não como quem tenta invadir, mas como quem chama. Quando abri a cortina, quase gritei. Era meu pai, ou o que restava dele. Pálido, os olhos fundos, o corpo coberto de marcas. Ele me olhou fixamente e murmurou algo que não consegui ouvir, e então, sumiu na escuridão. Fiquei paralisada com o coração disparado, sem saber se era real ou mais uma armadilha da minha mente. Mas sobre o vidro da janela, havia um novo símbolo desenhado com sangue fresco. O círculo cortado por 3 linhas. E abaixo dele, escrito com a ponta do dedo. Está na hora. Está na hora, e eu descobri a verdade que ninguém deveria saber. O sangue escorrendo na janela, formando o símbolo, era a prova de que não havia mais volta. A cada carta, cada ligação, cada aparição, o círculo se fechava ao meu redor. O que quer que fosse, a hora tinha finalmente chegado. Na manhã seguinte, acordei com minha mãe sentada à beira da cama. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, e ela segurava uma caixa pequena de madeira. Quando me viu abrir os olhos, colocou a caixa no meu colo e disse: eu não posso mais esconder. Dentro havia fotografias antigas, documentos e mais cartas. Algumas escritas pelo meu pai, outras por pessoas que eu nunca conheci. Entre elas, uma em especial chamou minha atenção, um contrato. Nele, havia a assinatura do meu pai, confirmando uma dívida imensa, não de dinheiro, mas de vida. A cada linha que eu lia, meu coração batia mais forte. O documento falava de um pacto de sangue feito por ele com um grupo que se autodenominava apenas como Círculo. Em troca de proteção e poder, ele prometera entregar o que tivesse de mais valioso. Na época, eu ainda era uma criança. Minha mãe chorava ao meu lado. Ele tentou fugir, disse, a voz fraca. Mas eles não perdoam. Ele sabia que um dia viriam cobrar. O choque me tirou o ar. Meu pai não tinha apenas sido vítima. Ele tinha me vendido antes mesmo de eu crescer. A dívida nunca foi dele. Era minha desde o início. Naquela noite, não esperei que eles viessem. Eu mesma decidi ir até o galpão novamente. Levei a máscara que tinham me enviado, escondida no bolso. O caminho até lá parecia mais longo do que nunca. A estrada escura, o vento frio, e a sensação de que cada sombra me observava. Quando cheguei, as luzes já estavam acesas. Dentro, dezenas de pessoas em pé, todas usando máscaras idênticas à minha. Um círculo perfeito formado ao redor de um altar improvisado. No centro, ele, o homem que um dia chamei de namorado, agora vestido de preto, com os olhos brilhando como nunca. Quando entrei, o coro começou. Vozes repetiam palavras numa língua que eu não entendia, mas que me faziam estremecer. Ele estendeu a mão para mim. Bem-vinda, finalmente. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Um dos mascarados se aproximou e colocou a máscara sobre meu rosto. Eu tentei resistir, mas era inútil. Quando a máscara se encaixou, um silêncio sepulcral tomou o lugar dos cânticos. Ele se aproximou de mim e sussurrou. Seu pai não morreu. Ele apenas se recusou. Agora, você precisa decidir. Olhei ao redor, procurando por meu pai. Foi então que vi. Ele estava ali, caído no chão, fraco, mas vivo. Amarrado novamente, como se nunca tivesse sido libertado. Seus olhos se encontraram com os meus. Ele chorava.
não de dor, mas de arrependimento. Não faça o que eu fiz, ele implorou. Não se entregue. Meu coração parecia explodir dentro do peito. Eu estava no centro de algo maior do que eu podia compreender. Ele, meu ex, aquele que me arrastara para tudo isso, abriu os braços como quem oferece escolha. Ou você aceita o lugar dele, ou todos pagam. As pessoas mascaradas começaram a bater palmas lentas, em uníssono, como se chamassem por minha decisão. Meu pai gritava, minha mãe surgira entre os mascarados, sim, ela estava lá o tempo todo, com o rosto coberto, mas chorando por trás da máscara. O choque me fez quase cair. Ela sabia, ela sempre soube. Eu tentei atrasar, eu tentei esconder, sua voz falhou, mas você sempre foi a escolhida. Senti o mundo girar, a escolha me esmagava. Se eu recusasse, eles destruiriam tudo, minha mãe e meu pai, talvez até mais gente inocente. Se eu aceitasse, eu me tornaria parte daquele círculo maldito, herdeira de uma dívida que nunca foi minha. Ele se aproximou ainda mais. Não é apenas escolha, é destino. Olhei para meu pai, vi um homem fraco, consumido, mas ainda humano, e percebi que, apesar de tudo, ainda havia amor. Ele não queria me perder, e então decidi. Arranquei a máscara do rosto e a joguei no chão. O círculo parou, chocado. Minha voz saiu firme, pela primeira vez sem tremor. Eu não sou herança de ninguém. O silêncio durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Então ele riu. Aquele riso baixo, cínico, que sempre me atormentou. É isso que a torna perfeita. Os mascarados se aproximaram. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, sirenes cortaram a noite. A polícia. Alguém tinha denunciado. As luzes vermelhas invadiram o galpão pelas frestas. O círculo se dispersou em segundos. As pessoas correram, como sombras fugindo da luz. Ele, meu ex, desapareceu no meio da confusão. Quando abri os olhos, o galpão estava quase vazio, restando apenas eu, minha mãe ajoelhada no chão, e meu pai desacordado. A polícia entrou, encontrou o caos, mas nenhum dos líderes. Mais uma vez, parecia que a verdade escorria pelos dedos. Meu pai foi levado ao hospital. Minha mãe, à delegacia. Eu, para interrogatório. Mais uma vez, me olharam como se eu fosse louca. Ninguém acreditava em círculos, pactos ou rituais. Mas naquela noite, sozinha no quarto, percebi algo que me congelou. No bolso da minha blusa, ainda estava a máscara que eu tinha jogado no chão. Eu tinha certeza de que a deixara lá, mas alguém a devolvera. E dentro dela, um bilhete dobrado. A caligrafia dele, inconfundível. Não acabou. Agora você é uma de nós. Fechei os olhos, sentindo o peso do destino. Eu não sabia se algum dia conseguiria escapar. Talvez já fosse tarde. Talvez, desde o início, nunca tivesse escolha. E pela primeira vez, aceitei o que sempre neguei. A sombra estava dentro de mim também.